Olá, pessoas conectadas! Hoje a gente vai trazer uma prática que eu gostaria de contar um pouquinho da minha experiência em relação a esse tipo de prática, que é a atenção aos sinais e na comunicação que o universo mantém conosco. Muitas vezes a gente não percebe porque está tão envolvida na correria do dia a dia, nas solicitações de todos os lados que nos chegam, ainda mais atualmente, né, com o Instagram, a internet de uma maneira assim incessante, nos trazendo informações o tempo inteiro. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, é muita coisa. YouTube, e a gente não faz mais nada sem essa ferramenta, sem esse contexto midiático que nos conecta o tempo inteiro uns com os outros, mais ou menos, e as relações ficam mais superficiais, pessoas que se conhecem pela câmera a vida quase toda, em termos de jovens que nunca se viram, estão namorando, assumindo compromisso. Então eu conheço uma pessoa que está namorando uma outra há 2 anos, nunca se viram, só pela telinha. E detalhe, brigam, fazem as pazes, não é interessante isso? É muito diferente, né, de tudo que a gente viveu, a minha geração viveu completamente diferente isso. Mas é uma realidade que se impõe e a gente precisa, acredito eu, aprender a fluir com algo que você não vai ter como ficar de fora. Muita gente tenta e começa a ter uma vida meio solitária, porque todas as conversas e todas as implicações com as pessoas com quem ela se relaciona está de uma forma ou de outra ligada a essa rede, né, de mídia que só aumenta. Bom, então a ideia é que a gente possa não perder a conexão com a nossa essência, com a nossa parte divina, que está conectada a uma rede muito maior, uma rede cósmica, uma rede que nos interliga uns com os outros de uma maneira invisível, mas muito poderosa e muito forte. Quem aqui nunca viveu a experiência de pensar numa pessoa conhecida mesmo, já vista, já relacionada presencialmente, que há muito tempo você não vê, e daí a alguns segundos vem uma mensagem dessa pessoa ou ela liga para você. Quem aqui nunca passou numa livraria, achou interessante um determinado livro, mas não estava com condições de comprar, e aí alguma pessoa chega para ele e fala: olha, eu vi esse livro, eu achei a tua cara, pá, e dá de presente. Quantos casos como esses vocês devem colecionar, como eu coleciono também? E nessa conexão e nessa atenção a essa conexão que o universo tem conosco, eu comecei já há bastante tempo lá atrás a testar, sabe? A querer ver até que ponto isso é real ou era coisa da minha cabeça. Então, pessoas, teve uma vez, foi muito incrível isso. Aliás, teve várias vezes muito incríveis, né? Mas essa, que eu estava logo no início desse teste, porque é aquilo, eu leio as coisas, eu intuo também e eu coloco em prática para ver se funciona ou não. Se funciona, eu continuo. Se é legal, eu continuo. Se não é, eu deixo para lá. Eu continuo e compartilho, conto para todo mundo. Então, eu estava dirigindo e na época tinha um hit, né? Uma música que estava assim, sempre em primeiro lugar e que eu adorava. Eu ligava o rádio, que eu adoro música, e eu ia dirigindo e ouvindo música. E aí eu falei, gente, hoje eu ainda não escutei aquela minha música, será que não vai tocar? Aí eu girei. No que eu girei, que ainda era o de girar, agora é digital, né? Naquele tempo era de girar, eu girei assim para deixar aleatório numa rádio qualquer. Na rádio que parou, estava tocando a música. Aí eu, nossa, que barato. Aí o universo, é você? Será que é você? Ai, que maravilha. Cantei a música, me envolvi com a música e tal. Quando a música estava terminando, eu falei, poxa, universo, se for você mesmo, eu vou virar de novo esse dial aí, né? Essa conexão aí do selecionar uma estação aleatoriamente e eu vou ouvir a mesma música novamente. Se for você, universo,
me faz colocar numa estação que esteja tocando essa música. Virei e estava tocando a música. Onde eu parei, estava começando a música de novo. Aí eu fiquei toda feliz, agradeci, falei, universo, você é incrível. Meu Deus, como é que isso pode ser considerado coincidência? E aí lá dentro, no cérebro, né? O cérebro mental, do jeito que é o meu, começou. Mas e se for coincidência? Aí, mas como que é possível? Eu pedi a primeira vez, a música apareceu. Eu pedi a segunda, a música apareceu. Então pede a terceira. Se aparecer a terceira, aí você acredita. Porque eu tinha essa coisa também, né? Tudo tinha que acontecer 3 vezes para eu acreditar de verdade. Aí eu, tá bom, universo, se for você mesmo, quando acabar essa música e eu girar de novo o dial, por favor, que caia numa estação que esteja tocando essa música. Aí a música, à medida que ela estava terminando, começou a me dar uma certa angústia, assim, um medo de vai que ele não vai me atender agora, né? E não é ele. Eu queria tanto que fosse. E isso também influencia o que vai acontecer depois, né? A física quântica traz isso na historinha lá do gato, né? Que está vivo ou está morto, depende do observador. E aí, quando a música terminou, eu girei e na próxima estação, adivinha o que aconteceu? Lá estava a música novamente. E aí me veio uma sensação de profunda gratidão pela condescendência do universo, dessa energia que conecta tudo e todos, que criou tudo, que é a origem de tudo e para o qual eu acredito que a gente vem para aprender e retorna. Isso é uma crença pessoal. Eu agradeci profundamente a minha pequenez pedindo coisas é, tão pequenas, né, para uma mente tão poderosa. Eu poderia ficar repetindo aquilo muitas vezes. E me veio essa pergunta: quantas vezes mais você precisa ouvir essa música para ter certeza de que a gente está em conexão com você? É só ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. E a prática de hoje é esse teste que eu vou falar para vocês fazerem para terem a sua experiência de conexão com o universo, procurando as sincronicidades que nos levam a repetir coisas ou a ter certeza de que o universo está falando com a gente. Então eu tenho várias experiências desse tipo, né? Perguntas que eu faço e o universo me responde, eu já falei com vocês. Mas a técnica de hoje eu queria que vocês colocassem uma condição do tipo assim: universo, se eu tiver que fazer isso, eu tenho que. E coloca alguma coisa que não seja muito comum. Então, por exemplo, houve uma época que eu morava em Brasília e carros amarelos, até hoje não é uma cor de carro muito comum, amarelo. E eu falava assim: eu quero ver 3, 4, 5 carros amarelos desse trajeto que eu vou fazer de casa até tal lugar. E não era nada longe, assim, não eram horas, eram 15, 20 minutos. E ver essa quantidade de carros em 15, 20 minutos não era muito frequente. Não era mesmo, porque era uma cor que não estava na moda. Depois eu passei para o laranja, que também quase não tinha carro laranja. Então eu usava isso. Uma vez eu usei como condição para que ele se comunicasse comigo e me dissesse sim ou não. O sim é se ele me mostrasse, se eu encontrasse com borboleta azul, com uma borboleta azul. E aí eu falei: Fátima, isso é muito difícil porque em Brasília não tem borboleta azul. No Rio tem, muito facilmente. Você vê borboleta azul em alguma área, tipo Floresta da Tijuca, andando no Alto da Boa Vista, ou até num lugar que tenha muitas árvores, né? É fácil de enxergar e várias ao mesmo tempo, às vezes um bando assim, é lindo de ver. Mas em Brasília eu nunca tinha visto borboleta azul. E aí eu falei: nossa, é quase impossível, hein, universo? Mas quem sabe você me convence. E aí, era ao longo de uma semana. Como eu sabia que era difícil, eu falei: ao longo dessa semana eu preciso ter uma resposta em relação a isso, do que fazer. E se eu encontrar borboleta azul, uma borboleta azul, é porque é para fazer. Bom, a semana correu, já estava terminando, e eu fui convidada para ir na casa de uma pessoa para um churrasco de aniversário. O churrasco era no terraço do prédio e tinha um elevador. Então eu e minha amiga fomos juntas para esse churrasco, pegamos o elevador,
o terraço era no quarto andar. Quando eu saí do quarto andar, eu saio num corredor que tinha só 8 quadros de borboletas azuis. Eu fiquei impressionada com aquilo. 8 quadros, um do ladinho do outro. Borboleta pequena, grande, lindas, pintadas de uma maneira incrível. Eu não disse que era borboleta verdadeira, eu disse borboleta azul. E ele me trouxe um monte, quase que uma para cada dia da semana que eu fiquei esperando aquela resposta. Então são esses sinais, né? Já aconteceu com música, com borboletas, já aconteceu com respostas mesmo, frases que me levam a perceber o que eu tenho que fazer, mensagens de WhatsApp, aquelas de bom dia, então chegam algumas assim que é muito na lata. Eu peço ao universo, eu não estou legal hoje, eu preciso de uma mensagem que me restaure, que me coloque em conexão. E aí vem assim 2, 3 belíssimas. Então, coloquem as suas. Primeiro, assim, gente, eu gosto muito de me conectar e conversar com ele de vez em quando, né? Eu falo, universo, eu estou vivendo uma situação agora difícil, porque eu tenho muitas oportunidades, eu não sei para onde ir. E eu me entrego e, por favor, me mostre qual é o melhor caminho para mim nesse momento. E eu me coloco disponível. Hoje eu faço assim, eu me coloco disponível para que os sinais que cheguem, aleatórios, e não coloco mais como exigência, tem que ser assim, tem que ser assado, e eu percebo, eu fico muito ligada e percebo aquilo que não tem como ser coincidência. Não dá para você querer acreditar que é acaso, que poderia acontecer com qualquer um, porque é muita sincronicidade muitas vezes acontecendo, né? Existe um livro do Deepak Chopra que ele fala sobre sincronicidade, lá também tem alguns exercícios interessantes. Eu vou pesquisar o nome do livro, porque eu não estou em casa ainda, né? Esse livro que eu tenho do Deepak está em casa. E aí eu mando para vocês no link de descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, pessoas, que vocês consigam boas conexões com o universo e percebam como que ele fala com a gente o tempo inteiro. Crianças, pássaros, cor de carro, coisas da natureza e da não natureza, coisas do mental, você pode estruturar coisas mentalmente. Ele está sempre arrumando um jeito de te surpreender e mostrar para você que a conexão com o todo, ela é real e ela modifica a nossa vida a partir da relação que a gente estabelece com essa energia criadora de tudo que é. Ok? Gratidão, grande abraço, vejo vocês na próxima prática.